Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Estado de emergência, casos de doenças respiratórias aumentam em toda Minas Gerais e vacinação está abaixo da meta. Pisando fundo, mais de 200 km por hora foi a velocidade que esse carro foi pego em radar passando por Uberaba. Ladrão animal, funcionários do Hospital Veterinário da UFO foram rendidos e agredidos durante assalto. Atirando para matar, homem assassinado dentro de casa com 11 tiros. Esposa se esconde para sobreviver. Cidades floridas, não tem só frio não, viu? O outono traz também a época das floradas. Hoje é segunda-feira, 5 de maio, Minas Urgente está no ar. Isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana. Vamos juntos aí, né? Para muitos, tivemos um feriado prolongado na semana passada que está terminando hoje, voltando à rotina nessa segunda-feira e sempre, claro, com muita informação aqui no Minas que você já conhece. Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da hora do almoço que faz questão da sua participação. Ó, o BandZap liberado aí para você interagir comigo, você manda suas mensagens, você comenta sobre os assuntos de hoje, tem algum flagrante na sua rua aí, manda para cá, aqui você tem voz ativa, tá bom? Nós estamos ao vivo no nosso YouTube, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, Band Triângulo, marcar o sininho, receber a notificação sempre que a gente estiver ao vivo e você ter todo o nosso conteúdo à sua disposição a qualquer hora do dia, assim como nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Muita notícia diariamente para você ficar muito bem informado. @Band Triângulo, as minhas redes, @Bagnetti. Pode seguir o amigo lá, é um prazer tê-los online. Segunda-feira começando com muita informação. Seu final de semana foi bacana, foi produtivo e aí mais friozinho na sua região? Pois é, dependendo do lugar aqui no estado, a temperatura baixou e com isso aumenta a incidência de doenças respiratórias em toda Minas Gerais. Inclusive o governo mineiro decretou situação de emergência. Vamos chamar o Carlos Vilela para a gente abrir a semana juntos aqui com muita informação. Boa tarde, boa semana para você, Vilela. Boa tarde, boa semana, Bagnetti, para todos ligados no Minas. Bagnetti, depois do estrago da dengue, verdadeiro estrago, agora quem entra em cena também é a gripe. A chamada síndrome respiratória aguda grave, que só este ano, até o dia 26 de abril, que foi contabilizado, já foi motivo de 26.817 internações. Isso mesmo, e mais. Responsável também por 397 mortes aqui no estado de Minas. A famosa gripe, né? A situação é tão preocupante que, como você disse, o governo teve sim que decretar situação de emergência, né? Essa situação aí de emergência, esse decreto tem validade por 180 dias e ele permite aí adotar medidas, adotar ações imediatas, ações administrativas aí para conter esse avanço da gripe. A Secretaria de Estado de Saúde também vai fazer incentivos financeiros para os hospitais que abrirem ou que adaptarem leitos para atendimento pediátrico, uma vez que a maioria dos casos, né, de internação está entre as crianças, sem contar também a questão do acometimento dos idosos, né? Isso sem contar também a disponibilização aí de vacinas. Minas Gerais, Bagnetti, já recebeu 5.700.000 doses, né, que foram distribuídas entre os municípios mineiros. O outro lado da questão é o seguinte: essas doses estão sendo procuradas pela população? A Band Triângulo preparou uma reportagem. A repórter Ana Paula Lemos conta como que está essa situação da vacinação aqui no estado. Veja. A 27ª campanha de vacinação contra a influenza teve início no dia 7 de abril.
O balanço parcial em Uberlândia, segundo o secretário municipal de saúde, é positivo para alguns públicos. São 70 mil vacinas já realizadas no município de Uberlândia. A grande maioria delas das pessoas com mais de 60 anos, baixa cobertura ainda dos profissionais de saúde, em torno de 20% da população-alvo, e de gestantes e puérperas também. Conseguimos vacinar praticamente 100% dos privados de liberdade e também das pessoas que lá trabalham, os profissionais que trabalham nas instituições que acompanham os privados de liberdade, né? A vacinação para gestantes, puérperas e crianças já não está tão satisfatória. Essa faixa etária precisa de uma atenção maior, mas isso está dentro do calendário normal de vacinação, especificamente para a gripe, para a influenza. A vacinação das crianças acima de 6 meses, ela leva a uma diminuição da procura pela pediatria das UAIs. Temos tido ultimamente, nas últimas semanas, um aumento de 50% na procura pelo atendimento pediátrico. Temos demandado um maior tempo de espera, apesar do aumento da equipe assistencial, tanto de médicos como profissionais de enfermagem. Mesmo assim, um grande volume de crianças tem levado a um tempo de espera maior. O nosso centro de internação pediátrico está com ocupação máxima, tem várias semanas, né? Nós temos trabalhado incessantemente para poder garantir a assistência dessas crianças, mas a vacinação, sem dúvida, ela levará a uma menor quantidade de crianças às nossas unidades de atendimento integrado. Se dependesse da Ana e da mãe dela, essa estatística seria diferente. Porque precisamos dela para não ter doenças, para prevenir. Outra pessoa que fez questão de se vacinar foi a Flávia. Assim que a vacinação foi liberada para todos os públicos, ela foi até a UAI Planalto e garantiu a dose dela. Eu acho que, inclusive, é uma coisa de família. Minha avó é bem preocupada com essa questão, então, sempre que precisa atualizar cartão de vacina e tudo mais, a gente toma bem recorrente. Irmão mais novo, minha avó, meus pais, sempre. Até o momento, mais de 70 mil pessoas se vacinaram contra a gripe em Uberlândia. O local que mais aplicou vacinas foi aqui no Vacimóvel, que fica na Praça Tubal Vilela. O horário de funcionamento aqui é de 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E a previsão é que ele funcione até o dia 10 de maio. Nesta data está marcado para acontecer o dia D de imunização, quando as ações serão reforçadas. A gente vai escolher escolas chaves nos bairros da cidade. Pensamos que 5 ou 6 grandes escolas que vão atrair o público da educação e as suas famílias, para que a gente faça uma integração entre educação e saúde importantíssima para o sucesso da vacinação. Depois do dia D, a gente almeja ter uma meta para ser cumprida, uma meta estabelecida pela Prefeitura Municipal de Uberlândia. Nós avaliaremos os grupos prioritários, né? Para saber quais os grupos precisam de uma ação mais intensificada, de uma busca ativa, para a gente começar a fazer a busca ativa dessas pacientes. Então, se sua semana está corrida demais, não consegue tomar a vacina no decorrer da semana, se organize. Próximo dia 10, tem o dia D da campanha de vacinação contra a influenza, contra a gripe aqui em Uberlândia, das 8 da manhã às 5 da tarde. Pelo menos 36 locais de imunização na cidade. UAIs, Terminal Central, Vacimóvel, Center Shopping, Tubal Vilela, até a casinha do Papai Noel do Sabiá vai estar prontinha para receber o pessoal que precisa tomar a vacina. Quem mora nos distritos não precisa se preocupar, vai ter vacinação na data também. Agora, olha só você, estamos diante da solução e do problema. A solução é a vacina que está disponível e nem todo mundo se protegeu ainda. O problema é a onda de doença, de gripe, de complicações respiratórias por conta da mudança do tempo, por conta da época do ano. A gente sabe da gravidade, tá? O que pode parecer uma gripezinha simples, ela pode evoluir para uma pneumonia ou coisa pior. Quem já tem a saúde comprometida, se não tiver protegido, as consequências podem ser ainda piores. E nós, brasileiros, assim como o restante do mundo, sabemos muito bem o que uma complicação respiratória pode provocar. Passamos por 2 anos duros de uma epidemia de Covid-19, que também está circulando no ar. Tá? Então, mais do que tomar a vacina contra a gripe, tem que atualizar todo o cartão de vacina, inclusive as vacinas contra o Covid. Porque o tempo mudou e a situação está crítica.
Você está vendo aí, quando fala situação de emergência, decreto de emergência em Minas Gerais, isso é a questão burocrática da coisa, é para poder Estado e municípios agilizarem o atendimento, ampliarem o atendimento, fugindo da burocracia. Mas a situação é emergencial, os hospitais estão cheios, as filas estão enormes, as pessoas estão doentes e a vacinação está disponível aquém do que deveria ter vacinado até o momento. Então, é melhor prevenir do que remediar, já diz o ditado popular. Tá bom? Eu sigo falando de saúde, porque em Uberaba, pacientes da UPA do Mirante já contam com a tecnologia e a facilidade da comunicação através do atendimento da telemedicina. Vamos ver como é que está funcionando? Olha só. As consultas através da telemedicina são realizadas nesses consultórios aqui dentro da unidade de pronto atendimento do Parque do Mirante. O paciente passa por uma triagem aqui na unidade. Se ele for elegível para atendimento telemedicina, naqueles casos menos graves, ele é oferecido para que ele possa fazer esse atendimento via telemedicina, que dá mais agilidade no atendimento. Ele é chamado pela ordem de chegada e por essa classificação de risco, é acompanhado por um profissional da saúde, então o paciente não passa sozinho nessa consulta e é feita uma chamada de vídeo, onde o médico ele vai fazer toda a avaliação do paciente. Caso necessário, ele vai prescrever medicações para casa. Aí, nesse momento, é impressa a receita e encaminhada a receita por celular para aqueles que tenham condição de receber no celular. Caso o paciente precise fazer uma medicação aqui na própria unidade, ou se ele precisa de um exame, é também solicitado esse exame, essa medicação, e ele é encaminhado pelo profissional de saúde para que ele faça essa medicação. O paciente ele fica um tempo menor dentro das UPAs, otimiza o fluxo, o atendimento é mais rápido, a gente consegue dar mais fluxo na unidade e evitar aí a superlotação. A técnica em enfermagem Fernanda Silva passou pelo atendimento e ficou muito satisfeita. Eu gostei bastante, porque assim, tem muita pessoa que tem preconceito por ser online, né? Mas a única diferença é que não tem o toque do médico, né? Mas o resto é normal. A gente pega atestado, a gente é muito bem atendido, né, pela médica. A implantação por telemedicina em Uberaba começou em outubro do ano passado. Até o momento, inúmeros pacientes já foram consultados, mas o número ainda continua abaixo do esperado. A população pode ficar tranquila que todo procedimento que for necessário realizar dentro da unidade de pronto atendimento, tanto do Mirante quanto da São Benedito, vai ser realizado. E se caso necessário uma avaliação clínica de um médico presencial, ela vai ser encaminhada para essa avaliação. De novo, eu vou citar a pandemia do Covid-19, né? Nos momentos mais difíceis aí, o atendimento à distância, ele também era uma realidade. A telemedicina, os atendimentos aí feitos através do próprio WhatsApp, para quê? Para evitar que o paciente se desloque até a unidade de saúde, que já está sobrecarregada, cheio de gente doente, dependendo da sua enfermidade, dependendo da necessidade do paciente, ele já é diagnosticado por ali mesmo. Situações mais graves, aí não tem como, tem que ir pessoalmente. Então já se provou por A mais B que esse tipo de atendimento funciona, é eficaz, dá agilidade, é mais prático, evita aí o contato com outras pessoas que estão doentes nos postos de saúde. Então tem que retomar isso, é como mais uma opção aí então de atendimento público de saúde, que é eficaz, a tecnologia permite isso, tá? Daqui a pouquinho a gente continua falando mais da saúde, né? Principalmente com essa preocupação do ano. Agora uma preocupação que você tem que ter sempre, todos os dias da sua vida, é com o seu sorriso, né, com a sua saúde bucal. E quando a gente fala que os implantes dentários transformam vidas, não é exagero, tá? Ter os dentes fixos de volta não é só estética, não. É uma questão de saúde, é para a vida inteira. E Oral Sim é a número 1 do Brasil nesse tipo de tratamento. Se você ainda não conhece, eu vou te mostrar, quero te apresentar com a dica da Celeida. Cadê a dona Celeida? Fiz muita coisa na vida, né? Cozinheira, fui cuidadora, vendedora, tudo, né?
Graças a Deus eu venci. E estou feliz, porque eu coloquei os dentes, né? Inclusive minhas amigas ligam, você fez também? Vai lá mesmo, vai lá. Bastante pessoas, tem um amigo mesmo que eu tenho amizade até hoje, que ele fez tratamento ali, sabe? Perguntou pra mim, né, de onde que eu tinha feito, no oral, sim. Então eu vou lá, falei, vai sim. Lá é muito bom. Quanta vitalidade, hein, dona Celeida? Tem motivos de sobra para sorrir, tá aproveitando cada momento com o melhor sorriso. Você viu aí que beleza, e você também pode recuperar os seus dentes fixos e o seu sorriso, a sua alegria de viver. Como é que eu faço, Bagnete? Agende uma avaliação para você saber mais, pegar todos os detalhes, tá? Todo o projeto pensado especialmente, exclusivamente para você, tá certo? É só você ligar. Tá, e mês das mães na Oral Sim é ainda a condição mais facilitada. É amor em cada sorriso. Então não perca tempo, venha você para a Oral Sim também recuperar o seu sorriso, sua vontade de viver e a sua saúde. Tá bom? Olha só, hoje, por volta de 7h30 da manhã, um carro que seguia sentido centro avançou o sinal vermelho, acabou capotando, atingindo outros carros aqui, Avenida Rondon Pacheco, em Uberlândia. Olha só aonde, em frente ao Corpo de Bombeiros, tá certo? Os dois carros estavam em velocidade reduzida. Quem viu o acidente contou aí para as autoridades. As vítimas saíram sem ferimentos, nem precisaram de atendimento médico, mas a cena chama a atenção logo cedinho em frente ali então ao Corpo de Bombeiros Rondon Pacheco com o Paraná. Pense só você, começando a segunda-feira, o pessoal indo para o trabalho, voltando à rotina, muitos, como eu disse, tiveram um feriado, tiveram um final de semana maior, um feriado prolongado, a vida voltando ao normal e você começa as primeiras horas do dia com um carro capotado, um acidente, né, em frente ao Corpo de Bombeiros, menos mal, o pessoal estava devagar, mas é assustador, hein? Como é que tomba um carro desse ainda devagar, avenida 4 pistas igual a Rondon Pacheco? Não dá para entender, né? Agora, olha essa, o pessoal arrisca, depois acontece o pior, não sabe por quê. O motorista foi pego no radar a 205 km por hora, BR-050, passando por Uberaba. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse flagra aconteceu através do radar móvel da Polícia Rodoviária Federal durante a Operação Exposebu 2025, que se encerrou às 23h59 de ontem. A Polícia Rodoviária Federal divulgou, Bagnete, inclusive a imagem do veículo, o importado Jaguar, que estava passando pela BR-050 aqui em Uberaba a 205 km por hora. Pensa se passa um pedestre, uma criança, um idoso, motociclista, ou se cai alguma carga de veículo na frente desse carro e envolve em acidente, não sobra nada para contar a história. Então, segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse motorista foi identificado, recebeu uma multa de mais de R$800, 7 pontos na carteira e também foi comunicado sobre a suspensão do direito de dirigir. Não teve nem tempo de parar de tão rápido que o carro passou, mas a polícia identificou através da placa e já chegou a cartinha para ele com a multa e agora os procedimentos legais. Durante essa operação, Bagnete, Exposebu, que também foi junto com a operação feriado do Dia do Trabalho, feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal divulgou agora pela manhã para a nossa equipe o balanço desta operação. Então, foram mais de 2.000 veículos fiscalizados, mais de 2.700 pessoas abordadas e também fiscalizadas, mais de 1.500 testes feitos com o etilômetro, com o bafômetro. Um motorista foi preso por embriaguez ao volante. Nós tivemos também 13 acidentes de trânsito, mas graças a Deus nenhuma morte. Inclusive, em números de acidente, teve uma redução de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, o trabalho preventivo e de fiscalização da PRF funcionou muito bem, porque diminuiu o número de acidentes, não tivemos mortes, mas fica esse destaque negativo, 205 km por hora, o condutor passando aqui na nossa região. É um absurdo, não é, Bagnete? É um abuso, Juliano, é um abuso, né? Você está falando das estatísticas aí do feriado, um feriado atípico, mais tranquilo, o volume de
do trânsito nem chega a ser tão considerável quanto outros feriados prolongados, né? Então uma redução nas estatísticas, mas essa imagem aqui é impressionante, hein? 205 km por hora, o cara tá num carro importado, um carro de luxo, um Jaguar, é potente mesmo, anda muito, mas aí tá facilitando. Aí tá abusando do anjo da guarda, tá certo? Porque imagine só você, escapa um parafuso, estoura um pneu, o estrago que isso não pode acontecer. Imagina, não sabe se o motorista estava sozinho ou com a família, né? Então colocando a vida de todos em risco, fora a vida de outros aí, caso se envolvessem em um acidente. 205 km por hora é um abuso, é o dobro da velocidade permitida ali na região. Né? Você anda na velocidade, você tem um piloto automático, você põe e vai tranquilamente. Às vezes você precisa fazer ultrapassagem, sobe um pouquinho o giro, mas depois retorna. Agora, 205 km por hora, tá? A reação do carro muda completamente. E o risco aumenta, assim, assustadoramente. Você vai ver agora que um outro motorista perdeu o controle do caminhão e acabou tombando. Juliano que conta pra gente sobre esse acidente. Juliano. Pois é, Bagnete, mais um acidente aqui na nossa região, BR-262, entroncamento com a LMG 799, uma rodovia nova que sai ali da Capelinha do Barreiro, bairro rural de Uberaba, e dá acesso entre a BR-262 e a cidade de Conceição das Alagoas. Segundo a PRF, o motorista seguia nesse bitrem transportando bagaço picado de cana-de-açúcar, sentido Conceição das Alagoas, BR-262, mas ao passar pela alça de acesso, caminhões pesados ali têm que passar no máximo, Bagnete, a 30 km por hora. E segundo o tacógrafo, de acordo com a PRF, apontava a velocidade de 60 km por hora. Então a velocidade estava maior, a carga pendeu e o veículo tombou. Esse motorista ficou preso na cabine, mas outros condutores que passavam pelo local conseguiram fazer a retirada. Então uma ambulância da usina de cana-de-açúcar compareceu no local, prestou atendimento, ele teve luxação no ombro e veio para o hospital da Unimed em Uberaba. As equipes da PRF, junto com a Polícia Militar Rodoviária e concessionária, trabalharam no local e fizeram a contenção do trânsito para evitar novos acidentes. Bagnete. Motorista profissional, né, sabe aí como é que funciona, deve estar acostumado a passar na região, extrapola a velocidade, me tomba um bitrem como esse daí. Será que ele não estava cansado, deu um cochilo ou estava abusando da sorte? Não é possível, ele está falando de motorista profissional. O cara está acostumado a passar isso. Você viu, o Juliano falou, ó, tem que fazer esse contorno aí 20, 30 no máximo. Ele passou 60, é o dobro. Tá vendo? Aí, né, quer contar com a sorte, mas nem sempre ela está à disposição não, meu amigo. Olha o prejuízo que deu e a vida dele que foi colocada em risco. Então tem que tentar entender o que aconteceu, porque é um motorista profissional. O outro que estava a 200 por hora lá, ainda tem cara de domingueira aí, de aventureiro. Agora esse aí não. Esse aí ganha vida dirigindo e se mete numa confusão como essa. Tá? No final de semana também tivemos um acidente envolvendo 2 veículos durante a madrugada. Isso BR-365, sentido Monte Alegre de Minas, Uberlândia. Então, isso era quase 4 horas da manhã. A batida resultou em 2 vítimas, um homem de 45 anos e uma mulher de 43. Ambos estavam conscientes, sem ferimentos graves, foram levados para o pronto-socorro da UFO. Segundo a concessionária responsável pelo trecho, a interdição da faixa durou até às 6 horas da manhã. Após esse período, o tráfego foi normalizado. Olha só, madrugada, a pista é muito boa, é importante a gente lembrar, depois que a concessionária assumiu o trecho aqui, Uberlândia, Trevão, Uberlândia, asfalto lisinho, bem sinalizado, e aí tem gente que abusa. Sou eu que sobraram dos 2 carros aí. Eu estou vendo um Celtinha que eu identifiquei, o outro eu não consegui identificar. Mas, né, de novo, é contar com a sorte. Mas, a gente está no mês do Maio Amarelo. Maio Amarelo é um lembrete à vida, é um lembrete que a vida vem primeiro, tá? E no trânsito, toda escolha conta. Por isso,
Olha só, a Velox Pneus entra nessa campanha com um convite para você. Faça agora mesmo um check-up gratuito, tá, de segurança aí com profissionais especializados da Velox. Eles vão e você vai lá, é um tratamento diferenciado, você vai estar resguardando a sua segurança, que é importante, e a manutenção do seu carro. E ainda mais, tem condição especialíssima para você trocar os pneus do seu carro, pneu Aro 13, gente, a partir de R$ 229,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 239,90. Tem também pneu Aro 15, a partir de R$ 289,90. O pneu Aro 16, a partir de R$ 319,90. E o pneu Aro 17, a partir de R$ 399,90. Tem todos os tamanhos, para todos os carros, tá certo? Todas as medidas. Lembrando que você pode acompanhar todo o serviço realizado junto com o especialista da Velox Pneus. Eu, particularmente, gosto de ficar ali junto, acompanhando, olhando debaixo do carro, né? Não dou palpite, mas eu gosto de ver o serviço. Lá na Velox, você é convidado para acompanhar o serviço do seu carro de pertinho. Legal, né? Mais confiança. Então, vamos combinar? Você pode ligar agora e agendar a manutenção do seu carro, o número 0800 700 1800, tá certo? É muito importante esse atendimento, é muito importante essa campanha. Então, ó, vem para a Velox você também. Vou fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, o primeiro intervalo. Não saia daí, na sequência muita informação. Vamos mostrar que o Hospital Veterinário da UF foi invadido por uns animais, uns ladrões. Eu volto já. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Especialistas confirmam, no Mate Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Papel higiênico 30 metros com 40, R$ 42,90. Lava-roupas em pó 4 quilos, R$ 19,98. Arroz 5 quilos, R$ 18,80. Peito de frango congelado, quilo, R$ 11,98. Leite longa-vida, R$ 4,28. Leite condensado, R$ 4,98. Campeão de preços baixos, só o Mate Minas. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária. Farelo de arroz 30 quilos 39,90. Farelo de trigo 40 quilos R$ 85,00. Milho grão 40 quilos R$ 64,90. Pagamento à vista, dinheiro ou Pix. Aqui tem Agropecuária. Aldo Borges Leão 2100. Promoção Mês das Mães nas óticas Santo Óculos. Lente multifocal ampla visão com filtro azul por apenas R$ 299,90. Neste Mês das Mães, na compra de um multifocal, a mamãe ganha um lindo óculos solar na hora. Santo Óculos. De volta, agradecendo sempre a sua participação. Que bom começarmos a semana juntos, né? Com muitas notícias aqui, claro, sempre as suas mensagens. O Charles está mandando para a gente fotos do local onde ficam caminhões de aluguel. Na Monsenhor Eduardo, perto da Praça Sérgio Pacheco. Está virando um lixão e se a prefeitura não tomar providências urgentes, a tendência é piorar. Obrigado, Charles. A gente vai separar as fotos aqui e vamos mostrar aqui no nosso programa, tá bom? A Lúcia Helena de Uberaba está acompanhando. Ótima semana para você e para a família, Bagnete. Não perca o programa. Seu jornalista muito competente. Obrigado.
Obrigado, Lúcia, pelas palavras, é um incentivo para nós. Quem está acompanhando também, o Edson do bairro Canaã. Bagnete, gostaria de saber dos defensores da telemedicina como será enviada uma receita de medicamento controlado, se é exigida a original e aferir uma pressão, um eletrocardiograma, por exemplo. Está aqui então o Edson fazendo os questionamentos, né, que de fato a telemedicina ela é muito limitada, ela vai até a página 1. Quem mais também fez um comentário importante aqui sobre a telemedicina, deixa eu ver aqui, o Celso de Uberaba. Bagnete, me desculpe, telemedicina, já com a presença do médico, as pessoas estão morrendo. Agora imagina sem a presença, me desculpe, mas a saúde precisa sim de olho no olho, toque de humanização. Está aqui o comentário do Celso, obrigado Celção, aí de Uberaba. Importante, é muito importante as opiniões para que a gente levante esse debate aqui com todo mundo, tá certo? Quem está mais participando com a gente aqui, eu vi o Rafael Novaes mostrando para a gente, mandou um vídeo mostrando Mato Alto no canteiro. Rafael, vamos separar e mostrar aqui no Você é o Repórter, tá certo? Se você quer participar conosco, o Bandzap está liberado aí, você manda para a gente que a gente faz questão da sua participação. Aqui, ó, só para você entender, deixa eu mostrar aqui, ó, o vídeo que o Rafael mandou para a gente separa direitinho, cobra as autoridades, mostra aqui e dá o resultado que a população precisa, tá bom? Seguimos aqui, meu diretor. Olha só, funcionários do Hospital Veterinário da UF foram rendidos, agredidos, tá, por um criminoso que entrou no estabelecimento, queria roubar joias, relógios, o que encontrasse pela frente. Gustavo Galvão é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa semana para você, Galvão. É isso mesmo, Bagnete, muito boa tarde para você, uma excelente semana a todos que acompanham Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. Verdadeiros momentos de terror presenciados pelos funcionários do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Era mais ou menos 22 horas da noite do último sábado, quando esse criminoso armado com uma estaca de madeira entrou dentro do Hospital Clínico Veterinário aqui, que fica lá no campus do Alto Moarama. Olha só, ele entra, no primeiro momento aborda um homem de 25 anos e rouba um anel de prata. Ele agride também esse jovem de 25 anos e faz com que ele o leve até outros funcionários. E de lá, então, ele agrediu mais outra mulher, arrancou a gargantilha do pescoço dela e dos demais funcionários, das outras pessoas que estavam lá. Ele roubou joias e relógios. Em um determinado momento, ele determinou que esses funcionários o levassem no espaço onde existe um suposto cofre lá dentro do Hospital Clínico Veterinário. Mas eles, então, se recusaram a proposta deste criminoso e conseguiram, por um período de tempo, trancá-lo numa sala até que a polícia chegasse. Só que enquanto a polícia não chegava, ele quebrou a vidraça e conseguiu fugir, e até agora sem notícias desse suspeito. A Universidade Federal de Uberlândia encaminhou nota à nossa produção e disse que lamenta profundamente o ocorrido na noite do último sábado e que trabalha junto às autoridades competentes para elucidar esse caso e tentar localizar o criminoso, e o principal de tudo é apurar as circunstâncias deste crime, porque aí tem, viu, Bagnete? Volto com você. Obrigado, Galvão. Nem o Hospital Veterinário a bandidagem está perdoando. O cara entrou e tocou o terror, o cara ameaçou os trabalhadores. O pessoal está trabalhando, ninguém aí está a passeio, não. São funcionários, são servidores do Hospital Veterinário da UFO, né? E o cara bateu, olha lá, ameaçou, quebrou vidraça, machucou, se roubar uma gargantilha, uma correntinha, olha lá, com um pedaço de pau na mão o tempo todo. O que passa na cabeça de um cara desse? Será que ele cheirou alguma coisa? Será que o cara tá drogado? Né? Que diabo que aconteceu com um cara desse? Olha isso. E imagina, ó, vai quebrar a vidraça agora. Tá? A gente fala, né? A recomendação é nunca reaja, e assim foi feito. Mas dar uma injeção de sossega-leão num cara desse aí, ia estar dormindo até agora, e de preferência na cadeia. Tem base, tem cabimento um negócio desse? Tá? O cara estava endiabrado, literalmente, tá, no hospital veterinário, coisa que a gente não está acostumado, né? Porque o cara vai no comércio, o cara costuma ir no comércio, porque no comércio sabe que tem dinheiro. Agora, no hospital veterinário,
Para roubar o quê? Relógio? Para roubar correntinha? Não faz sentido. Como disse o Galvão, essa história está mal contada. Tem que achar esse camarada aí e dar uma escafolada nele para entender qual que é a dele. Um homem foi morto, foi assassinado depois de ter a casa invadida no final de semana. Tá, o caso foi no Alto Paranaíba. César Campos é que está chegando ao vivo com as informações. Boa tarde, boa semana, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa semana a todos. Esse foi o primeiro homicídio registrado em Presidente Olegário nesse ano. De acordo com a Polícia Militar, Bagnete, os homens invadiram a casa na noite desse sábado. A gente apurou agora pela manhã, apuração da produção da TV Band Triângulo. Eles teriam se apresentado como policiais. Essa informação aí, poucos órgãos deram hoje, mas está confirmada aí pela nossa produção. Eles teriam se apresentado no momento como policiais. A vítima estava com a esposa, ouviu um barulho de arrombamento e duas pessoas armadas seguindo em direção a eles. O homem então pediu para que a esposa ficasse no quarto, que ela se trancasse, e ela fez assim. O operador de máquinas de 25 anos, então, foi morto com 11 tiros e perfurações de lança, Bagnete. É isso mesmo, perfurações de lança. A polícia e o SAMU foram acionados, mas o homem foi encontrado já sem vida. De acordo com a esposa da vítima, o homem trabalhava em São Gotardo e vinha com frequência a Presidente Olegário para visitar ela. Ela contou ainda que o homem não tinha rixas. A perícia da Polícia Civil confirmou, então, 11 tiros e diversas perfurações de lança. Os suspeitos do crime ainda não foram encontrados. Bagnete, eu volto com você. Obrigado, César. Tudo indica que um crime premeditado, né? Foram à casa específica, encurralaram aí então a vítima, sem chance de defesa, 11 tiros, entendeu? 11. Descarregou a pistola ali, conferiu, e se não bastasse, como disse o César Campos, aí o cara tinha uma lança. Então é um crime que, além de tudo, com requintes de crueldade. A Polícia Civil, que passa a investigar, não pode descartar nenhuma possibilidade. Do que se trata um crime como esse? Uma vingança, uma dívida, um crime passional. Agora quem foi sabendo o que queria fazer, foi aí então com sangue nos olhos e tirou a vida desse homem com requintes de crueldade. Você vai ver que um outro jovem de 26 anos foi esfaqueado ao sair de um bar aqui em Uberlândia. Resta saber o motivo de tanta violência. Traz o Galvão de volta com as informações. Bagnete, esse fato aconteceu às 13h30 da manhã, na madrugada de sábado para domingo, na rua Marciano Vieira, no bairro Santa Mônica, onde o jovem, após sair de um bar, solicitou um motorista de aplicativo para retornar até a casa dele. Enquanto ele aguardava esse motorista por aplicativo, ele foi surpreendido por um assaltante que anunciou que queria roubá-lo, e a partir daí esses dois elementos entraram em luta corporal quando esse jovem de 26 anos, essa vítima, foi esfaqueada na região do abdômen. Ele foi socorrido pelo motorista de aplicativo, que acionou a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. Então, esse jovem foi levado até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e, segundo uma amiga, ele está fora de perigo. Agora resta saber onde está o assaltante e a Polícia Militar, obviamente, trabalha para localizar esse criminoso. Região do Santa Mônica, bem problemática, né, Bagnete? Volto com você. Obrigado, Galvão. Bem problemática. A gente tem mostrado, inclusive, o trabalho da fiscalização, percorrendo aí bares, né, restaurantes, casas de show que têm extrapolado e muito aí os limites do barulho, né, em função do horário. Mas, ó, o pau quebra a noite inteira e ainda tem desfechos como esse. Mais 2 golpes em caixas eletrônicos foram registrados em Tuiutaba esse final de semana. Vamos lá para o Pontal do Triângulo, quem tem as informações, César Campos, que está de volta. Bagnete, os casos aconteceram no sábado em agências da Caixa Econômica Federal localizadas nas avenidas 22 e 28, lá em Tuiutaba. Segundo a polícia, Bagnete, em um dos casos, a vítima contou que o cartão dela ficou
ficou presa, ela não conseguia tirar ali no caixa eletrônico. Na sequência, um golpista se aproximou, aquele papo leve desses golpistas, né? Ele disse aí que teria passado pela mesma situação, orientou a vítima a ligar para um número que estava colado em um adesivo lá mesmo no terminal. A ligação direcionou o usuário, lógico, para uma falsa central de atendimento. E aí vem a conclusão do golpe, viu, Bagnete? Por telefone, outros golpistas orientaram a vítima a deixar o cartão na máquina, dizendo que ele seria bloqueado. Nesses casos, na verdade, o que acontece? O cartão fica preso em um outro dispositivo, que é chamado aí pelos criminosos, pela polícia de chupa-cabra. Esse cartão é retirado e com ele as informações passadas e os criminosos conseguem aí acessar as contas bancárias dos clientes. Nesse caso, Bagnete, os bandidos retiraram o valor disponível na conta. A Polícia Civil já está investigando o esquema, o material apreendido vai ser periciado a partir de agora. Um alerta, atenção a toda a população, não só de Ituiutaba, mas de toda a nossa região, né? Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César. Fazia tempo que a gente não escutava ele falar desse tipo de crime, né? Tá certo que já foi uma febre no Brasil, tal do chupa-cabra, tal do pescador, né? Tinha uma série aí de artimanhas dos criminosos, né, para fraudar os caixas eletrônicos. Quando não dava prejuízo para o cliente, para o usuário do caixa eletrônico, dava prejuízo para o banco. Né? Tem tempo que a gente não fala disso. Agora lá em Ituiutaba você está vendo aí a gambiarra que os caras fizeram aí então para tomar o dinheiro ali. Deixa eu mandar um abraço para o Genival em Ituiutaba, está acompanhando. Genival, aí na sua cidade, hein? Tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe... Cada vez mais as pessoas têm usado menos as agências bancárias. Hoje você faz tudo pelo celular, pelo aplicativo, e por isso que os aplicativos são tão visados aí, negócio de tirar foto para burlar a segurança. Tá? Mas mesmo assim, os caixas eletrônicos, os bancos, as agências que ainda estão abertas, né, precisam redobrar a atenção, a segurança, para não dar prejuízo para os correntistas. Olha que gambiarra! Isso é uma famosa gambiarra que dá prejuízo para o cidadão de bem. E você vai ver que câmeras de segurança flagraram bandidos furtando motos no pátio do Detran, em Araguari. Carlos Vilela, que está de volta para falar dessa malandragem aí, Vilela. Pois é, um pátio credenciado pelo Detran. É para lá que vão as motos apreendidas. Isso aí aconteceu, Bagnete, no final de semana, plena luz do dia, sol estalando de quente. Esses ladrões aí, eles fizeram um buraco aí no muro do pátio, entraram e escolheram. Eu quero aquela moto, eu quero aquela. O que eles não queriam, eles deixavam no chão e estavam, como você disse aí, se lixando para a câmera de vídeo monitoramento. Passaram essas motos aí pelo buraco, né? Esse assalto foi registrado aí, tudo, né, nesse pátio que fica na BR-050, ali saída de Araguari, sentido Catalão. O lado bom dessa história, Bagnete, é que todas essas motos acabaram sendo recuperadas novamente pela polícia depois que foram furtadas, mas que essa falta de segurança no pátio do Detran não é a primeira vez que isso acontece nesse local. Em outros locais também acontece. A questão agora é quem que paga a conta pelos estragos que algumas motocicletas sofreram, não é mesmo? Vira e mexe, né, Carlos Vilela? Pátio de Detran, pátio credenciado de Detran, é notícia quando o pessoal não entra e rouba, igual você tá vendo aí, ó. Os caras escolheram as motos que queriam e saíram com elas. Né? É pátio pegando fogo, é carro queimando, é moto queimando. Então precisa rever aí essa segurança dos pátios credenciados, dos pátios dos Detrans que guardam essas motos que são recolhidas na fiscalização. Muitos aí estão porque a documentação está vencida, tinha algum tipo de irregularidade, o camarada batalha para reaver aí o seu veículo, paga caro na diária, paga caro no guincho, né? E aí não tem segurança nenhuma. Né? E se roubar um negócio desse e não for recuperado, sabe-se lá se vai ser indenizado. Tá? Então precisa ser revista esse tipo de coisa, porque o cidadão não está ali na má fé. Né? Pô, prendeu o carro dele foi apreendido, o carro dele foi roubado, o carro dele foi furtado, ele vai para o pátio. Depois que regularizar, ele sai. De custa caro e não tem zero segurança.
Você vai ver agora que frentistas e clientes que foram rendidos durante um assalto em Uberlândia. Levaram celular, dinheiro, que conseguiram carregar, carregaram, né, Galvão? É isso, Bagnetti. Era mais ou menos 4 horas e 30 minutos da manhã de sábado, da madrugada de sábado para domingo, quando esses criminosos surpreenderam frentistas e clientes que estavam neste posto na Avenida Taylor Silva, no bairro Guarani, anunciaram assalto. No primeiro levantamento, foi descoberto que eles roubaram R$700, além de celulares dessas vítimas. Os criminosos, então, eles possuem vasta ficha criminal, de acordo com a Polícia Militar, que foi acionada e iniciou a busca durante essas 3 pessoas, porque enquanto os 2 suspeitos cometiam o crime, um terceiro elemento ficava dentro do carro para vigiar a movimentação ali naquela região da cidade de Uberlândia. Então, eles foram encontrados lá no bairro Santa Rosa, já que além desses 2 homens, também a polícia suspeita que estejam mais pessoas envolvidas nessa trama criminosa e, como eu disse aqui no início, eles têm diversas passagens pela polícia, inclusive um deles estava com um mandado de prisão em aberto. A PM recuperou o veículo furtado, que também foi utilizado na trama criminosa, e colheu informações sobre a participação de todos os envolvidos. Os suspeitos foram presos em flagrante por associação criminosa, roubo, receptação e foram encaminhados para a delegacia de plantão e agora estão à disposição da justiça. Bagnetti, eu confesso a você que eu não tenho lembrança de noticiar em um dia só tantas ocorrências criminosas aqui na cidade de Uberlândia. Confesso a você que eu estou de orelha em pé, viu? De volta. Final de semana foi brabo mesmo, viu, Galvão? Foi brabo demais, muita encrenca aí, você tá vendo a coincidência, né? Muitos dos casos que a gente está mostrando foram na madrugada. Você tá vendo aí na madrugada assaltando a loja de conveniência, na madrugada o camarada tomou uma facada na barriga lá no boteco, o carro batendo na rodovia de madrugada. Os perigos noturnos estão cada vez mais perigosos. Aí a gente sabe, né, comerciantes como esse aí, de conveniência, é raro ficarem abertos durante a noite, justamente com medo dos criminosos, né, quem está aí trabalhando para, né, aumentar aí o faturamento, pagar os boletos no final do mês, só de energia elétrica, imagina quanto que não paga uma conveniência dessa. Olha lá, 1, 2, 3, 4... 5 freezer, isso aí come uma energia nervosa. O camarada tem que trabalhar 24 horas por dia para pagar as contas e ter aí o mínimo de sobrevivência. A malandragem chega, mete a arma na cara do trabalhador, cliente ali jogado no chão também, tá curtindo o final de semana, tá correndo risco, tá tenebroso o negócio. Tá, daqui a pouco a gente segue mostrando as encrencas para você do final de semana, mas agora eu quero te apresentar uma turma de sortudos, os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 4 de maio. E olha só, no primeiro prêmio tivemos 8 ganhadores que ganharam R$10 mil. Foram eles: Leide José dos Santos, de Araguari, o Paulo Sérgio da Silva, de Uberlândia, o Divino Antônio Balduino, também de Uberlândia, a Terezinha Souza Silva, de Uberaba, a Luciene Martins de Melo Silva, de Araguari, a Iris Maria de Oliveira, de Canápolis, o João dos Reis dos Santos, de Ituiutaba, e o Ricardo Venâncio Pereira, de Canápolis. No segundo prêmio foram 2 ganhadores que ganharam R$10 mil. O Orlando Carlos Dornelas Gomes, de Monte Carmelo, e o Reginaldo Henrique de Oliveira Cunha, de Coromandel. No terceiro prêmio, um ganhador que ganhou mais R$10 mil foi o Patrick Thiele Soares, de Uberlândia. E no quarto prêmio, um ganhador que ganhou um Fiat Argo, uma Honda Bis e R$30 mil. O sortudo da vez, Samuel Rosa Mirim, de Uberlândia. E nos giros da sorte, gente, foram 20 ganhadores de R$ 1.500 cada um. 11 ganhadores de Uberlândia, 2 ganhadores de Uberaba, mais 2 ganhadores de Araxá e mais 2 ganhadores de Ituiutaba. Tivemos um ganhador de Coromandel, um de Sacramento, um de Abadia dos Dourados, tá certo? E os nomes completos dos ganhadores dos giros da sorte você confere no site triangulodasorte.com.br. Se você não ganhou dessa vez, pode ficar tranquilo, porque o novo Triângulo da Sorte já chegou.
No especial Dia das Mães do Triângulo da Sorte tem 800 mil reais em prêmios. Quanto? 800 mil? Isso mesmo, 800 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio tem 700 mil reais. É o melhor presente para sua mãe. Do primeiro ao terceiro prêmio, 20 mil reais em cada. E no quarto prêmio, 700 mil reais. Mais 20 giros de 2 mil reais cada. Feliz Dia das Mães com 800 mil reais em prêmios. Agora você pode pagar pelo Pix. Que presentão esse pro Dia das Mães, hein? Bora fazer um intervalo rapidinho, na sequência vamos falar de encontro de prefeitos aqui em Uberlândia, eu volto já. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco, vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem tava longe, sonho. O Pé de Meia é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Aproveite para oferecer o melhor para sua mãe, o Bernardão. Arroz Vasconcelos, 5 quilos, R$ 26,99. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$ 29,98. Sabão em pó Omo lavagem perfeita, 5 quilos e 600, R$ 64,98. Nesta embalagem, cada 800 gramas sai a R$ 9,28. Amaciante IP, 5 litros, R$ 15,99. Detergente líquido IP Clear ou neutro, pack com 6 unidades de 500 ml, 10% de desconto, R$ 12,99. Assim bovino, R$ 29,99 o quilo. Bernardão, 50 anos, não fique fora dessa festa. Todos os anos, Uberaba recebe milhares de nomes, vozes e sorrisos para o maior evento da pecuária zebuína, a Expo Zebu. Em 2025, a emoção irá falar ainda mais alto. Shows, gastronomia e diversão para toda a família. De 26 de abril a 4 de maio no Parque Fernando Costa. Venha celebrar o passado, o presente e o futuro da maior parada do zebu do mundo. 90ª Expo Zebu. 9 décadas do nosso legado zebuíno. De volta, agradecendo a sua companhia nessa segunda-feira, começando juntos aqui essa semana com muita informação, né? E a semana começou em Uberlândia com um grande encontro de prefeitos da região, um fórum de capacitação de prefeitos, presença de ministros aqui na cidade. Carlos Vilela é que tem as informações. Quem é essa turma aí, Vilela? Exatamente, Bagrete. Vários assuntos estão sendo tratados, na verdade, uma atualização de mudanças nas leis e novidades aí da administração pública. Só para citar um exemplo, está sendo também discutido os desafios dos gestores municipais diante da nova lei de licitações e outros assuntos, né, que estão dentro desse Fórum de Integração Regional, que tem como tema, inclusive, o prefeito do século XXI. 32 prefeitos do Triângulo, Alto Paranaíba, estão participando. Dentre os palestrantes, como você disse, então, André Mendonça, que é ministro do STF, também do TSE, além de Antônio Augusto Anastasia, ex-senador, ex-governador do estado de Minas e atual ministro do Tribunal de Contas da União. A proposta é exatamente como você disse, capacitar, fazer uma reciclagem nos prefeitos, né, para que eles possam administrar os seus municípios em conformidade com as mudanças na legislação, principalmente a lei de responsabilidade fiscal, que é muito rigorosa, ou seja, é importante que os gestores
passe por essa capacitação para que o município e, claro, né, os seus munícipes, os seus cidadãos, eles possam ter aí um rendimento melhor naquilo que a administração pública pode oferecer, não é mesmo? Exatamente, Carlos Vilela. Recentemente, né, no Band Entrevista dessa semana, os Minas Urgente da semana retrasada, nós fizemos aí uma rodada de entrevistas com os prefeitos da região, né, falando justamente dos desafios e as conquistas nesses primeiros meses de mandato. Muitos prefeitos são prefeitos de primeiro mandato, muitos foram reeleitos e têm lá as suas diferenças, né? E essa capacitação, essa troca de informação, de experiência é de extrema importância, né? Capacitar aí o gestor público deveria ser pensado isso inclusive antes da eleição, né? Isso servia para vereador, prefeito, deputado estadual, federal, né? Ó, vem aqui, você vai fazer um curso, vai fazer uma prova, se você tiver apto, aí você vai concorrer à eleição, porque também tem cada um por aí que eu vou te falar. A cidade de Uberlândia acabou de ganhar ainda mais destaque no cenário nacional com a divulgação de um estudo sobre, vamos ver na reportagem. O levantamento foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O resultado posicionou Uberlândia como referência em economia, inovação e infraestrutura. A intenção é divulgar o que nós temos de bom. Então, solicitamos esse estudo para a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que foi feito, né, nos encaminhado, e a gente agora está divulgando para a sociedade como um todo, para que nós, né, que estamos aqui dentro de Uberlândia, possa entender e saber o tamanho do potencial que a nossa cidade tem. Dos setores em que Uberlândia se destaca está o da tecnologia. Atualmente, cerca de 10 mil profissionais de TI trabalham aqui na cidade. E Uberlândia, segundo o estudo, é o terceiro maior polo do estado, ficando atrás somente da capital mineira e da cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. A gente é um celeiro para novas empresas, tem muita startup e tem empresas também consolidadas já de muito tempo, tem um espaço muito grande de desenvolvimento, a proximidade com a universidade, a associação comercial, né, a CIUB, todo mundo fomentando muito a inovação e a tecnologia. Eu acho que isso vai criando um ecossistema que permite esse desenvolvimento. A empresa na qual a Mariá trabalha é uma das maiores na área de tecnologia em Uberlândia. Atende cerca de 20 mil clientes, oferecendo programas de gestão. Com a estimativa de um faturamento de 400 milhões de reais, a empresa tem se preparado para sustentar o crescimento no setor. A gente apoia também iniciativas como o UberHub, que ajudam jovens a formar em tecnologia, para ajudar a gente a suprir esse gap de talentos, que é hoje um grande desafio. Não só a Sankia, mas várias empresas têm demandas. Às vezes a empresa nem tem a essência de tecnologia, mas precisa de alguém ali de tecnologia para pensar como é que vai inovar um produto, né, transformar a jornada de uma forma mais digital. Para além da tecnologia e inovação, o estudo também apontou números interessantes quanto à indústria e educação. Hoje o Uberlândia tem 2.600 indústrias ativas. Isso é um número relevante. Nós temos o terceiro lugar no estado de Minas em arrecadação de ICM de exportação. Isso também foi um número que nós não conhecíamos. Somos a terceira cidade em TI do estado. O índice de alfabetização nosso é altíssimo, passa de 95%. Isso é índice internacional. Ainda segundo o estudo, os segmentos de alimentação e bebida, metal mecânico, químico farmacêutico, construção civil e têxtil são os principais na indústria uberlandense. Para além de atrair investimento, mostrando o potencial de expansão econômica de Uberlândia, a FIENG Regional Vale do Paranaíba espera, com a divulgação de levantamentos assim, fazer com que o próprio povo uberlandense se sinta pertencente e orgulhoso de viver na cidade. Então, Uberlândia tem hoje muitos atrativos, não só para o trabalho e emprego, mas também para o lazer, né, da população. Que a geração de emprego e renda continue avançando aqui em Uberlândia. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. E olha só, morador aqui de Uberlândia enviou pra gente essa reclamação sobre a situação, sobre o descarte de lixo ali na rua Carmo Gifone, número 584, no bairro Martins. Coisa feia, hein?
Segundo o denunciante, a situação está assim porque não há caçambas de lixo na via. Ele informou que já procurou a prefeitura para resolver o problema, mas recebeu como resposta que não há caçambas disponíveis para enviarem para o local até o momento. Então você está vendo aí o lixo todo revirado, né? O pessoal fica aí, não consegue nem passar na calçada. Nós, claro, entramos em contato com o DEMAI, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, responsável também pela limpeza pública, informou que no endereço citado já existe uma caçamba de lixo e uma equipe de fiscalização vai localizá-lo e retornar ao local de instalação. Reforçou que no endereço ocorre a coleta convencional de segunda a sábado, a partir das 5 da tarde, e a coleta seletiva na terça-feira, a partir das 8 da manhã. E que no container deve ser colocado somente lixo e não reciclável, tá? Então alguém sumiu com essa caçamba. A população está falando que não tem caçamba, o DEMAI falou que tem. Alguém findou, deu um sumiço, deu um chá de sumiço nessa caçamba e tem que localizar. O que não pode é ficar o lixo no meio da rua, cachorro revirando, povo passando a pé no meio dessa lambança aí. Ó, vamos falar de coisa boa, não é só frio que chegou não, tá? O outono, né, dá uma oscilação na temperatura, mas também a temporada da florada, tá? Os mais atentos já perceberam que as cidades estão mais coloridas, mais floridas, e a gente compartilha com você. Não tem como não perceber. Elas se destacam, seja no meio da mata ou no meio do trânsito. Outdoors naturais que anunciam a chegada do tempo mais fresco e mais seco. Características do outono. A estação de transição do verão para o inverno é, por excelência, a estação das cores. Cores das folhas e das flores. Cores para quem circula pela cidade e não perde a oportunidade de dar uma olhadinha e admirar, claro. Linda, maravilhosa. Sabe que árvore que é? São IP rosa? Não, né? Mas é linda. É linda, maravilhosa. É linda? Sabe que árvore que é essa? Não, qual que é? Chuta. Como é que é o nome? Parece um que tem lá na roça, na casa da minha mãe, é paineira. Você quer paineira? É. Oxi. Você quer IP? Não, IP não, é outra árvore. Muito linda. Tudo bem, elas não se importam se não são reconhecidas pelos nomes, mesmo sendo famosas, importantes. São estrelas da florada de outono, como as quaresmeiras, como as gigantescas paineiras, e que quase sempre são confundidas com os ipês, que também começam a florescer nos próximos dias. Quem não confunde as espécies é o Matheus Laureano, mestre em botânica e doutorando em biologia vegetal. Ele explica as características da árvore que já está colorindo Uberlândia. Muito comumente o pessoal conhece ela como barriguda, devido a essa característica aqui que ela tem no tronco, né? E vocês podem ver que ela vai formando toda essa protuberância, lembrando como se fosse uma barriga mesmo. Esse período agora de outono é o período de floração da paineira, então ela investe muito ali na sua reprodução para atrair polinizadores, para ela conseguir se reproduzir, gerar ali as suas sementes para trazer novos descendentes. Então ela faz esse boom da floração que a gente fala, trazendo muitas flores para atrair esses polinizadores para que o fruto seja gerado, né? Caprichos da mãe natureza. Primeiro as paineiras, depois os ipês, na sequência, brancos, amarelos, rosa e roxo, cada uma no seu momento. Toda planta, né, todo indivíduo, ela tem um período de floração, onde é o período onde a planta investe mais em termos assim, energéticos para gerar as flores e, em consequência disso, trazer mais sucesso reprodutivo. Então, ter uma temperatura ideal, uma exposição de sol ideal, um período de dia, né, de exposição ao sol durante o dia, também influencia na floração, então cada planta foi adaptada a uma época. A cidade está muito bonita, às vezes na correria as pessoas nem prestam atenção, né? Mas vale a pena dar uma olhadinha. Quem vai florir o nosso programa agora também é ela, Vanessa Pires, que está chegando daqui a pouquinho com o Band Mulher. Boa segunda-feira, boa semana para você, Vanessa. Oi, boa tarde, Bagnete. Essa foi ótima, eu flori. Vou animar a nossa segunda-feira. Boa tarde para todos vocês, segundona.
Por aqui, vocês já sabem, tem previsão do futuro na segunda-feira, então vocês participam com a gente, manda sua perguntinha. Eu quero saber se nesse ano eu vou ficar rica, eu quero saber se eu vou casar. Então, qualquer assunto, participe com a gente que tem as dicas das cartas. Esse fim de semana teve uma feijoada que animou Araguari, eu fui lá conferir e vou mostrar para vocês. E vamos falar de um assunto de saúde muito sério que tem aumentado o número de casos, que são os AVCs, acidente vascular cerebral. Vamos receber um neurologista para falar sobre, dar o alerta, sintomas e tudo mais. Então, terminou o Minas Urgente, eu estou chegando, florescendo a nossa segunda-feira, como diz o Bagnete. Tá combinado, Vanessa. Bom programa para você, boa semana, coladinho no Minas, Band Mulher. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim, Casa Limpa perfumada, qualidade Start. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Sabe o que é sucesso em Uberlândia? Ajudar nossas crianças, adolescentes e idosos. Olha só. Use seu imposto de renda para ajudar projetos da nossa cidade. É só indicar que o imposto pago vá para os fundos da criança e do adolescente e do idoso. Não muda nada para você e os recursos ficam em nossa cidade para educação, esporte, cultura e muito mais. A nossa ajuda muda o mundo de muita gente. Cada município tem seu ritmo, mas o sucesso, esse tem método. Capacitação e gestão estratégica. Esse é o segredo que transforma mandatos em legados. No 40º Congresso Mineiro de Municípios, a MM abre as portas para o futuro da gestão pública. Venha participar nos dias 6 e 7 de maio no Expo Minas em BH. A MM, somos 853, somos Minas Gerais e juntos somos muito mais. Autos CarPlay, o programa que reúne especialistas em carros e pessoas que querem acertar na mosca na compra de seu veículo. Todo sábado ao vivo, a partir das 9 da manhã, nossa equipe busca conceitos e novidades sobre o universo automotivo. O Autos CarPlay é conectado, multitelas e interativo. Se você quer trocar, comprar ou se informar, Autos CarPlay, sua vitrine digital. Anunciou? Vendeu. Oferecimento: Marlon Filmes, aplicador autorizado em películas automotivas, residenciais e comerciais Window Blue. Tria de proteção, uma nova forma de proteger seu veículo e sua família. Eletrocar, distribuidora de baterias Júpiter e Bosch. Energia superior em baterias para o seu veículo. Só aqui na Band Triângulo. De volta com uma última informação, essa semana agora, entre os dias 7 e 9 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, a Prefeitura de Uberlândia promove uma ação para vacinar motoristas do transporte coletivo contra a gripe, hein? A imunização ocorre nas empresas Viação Sorriso, São Miguel e Autotrans. De acordo com o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, o Vacimóvel estará nesses locais. A iniciativa busca levar a vacina aos profissionais que também fazem parte do grupo prioritário de vacinação, além daqueles que também querem ficar protegidos, tá? Então, durante toda a semana, se vacine contra a gripe, a temperatura mudou, as doenças aí voltaram com mais força, então tem que se cuidar. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder. A gente se encontra amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã tem Advogado do Povo, hein? Forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar.